E aí, galera, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Quem for nos ver de dia também vale, né? Porque estamos aqui gravando agora ao vivo dos estúdios Teoc Teoc Studios e Corporation. aqui de tour para todo o universo, emanando nossa energia positiva. Os caçadores estão em ação agora de novo, caçando novidades, caçando coisas interessantes, criativas, pessoas que fazem acontecer, pessoas que fazem a diferença nesse mundo de alguma maneira, né? E criam com a sua criatividade, com o seu conhecimento, impactam pessoas, impactam vidas. E a missão nossa, é isso que a gente caça. A gente só caça coisa legal, a gente não tem arma, a gente só tem um binóculo, um computador. E, a gente E um faro. E um faro de vontade de pesquisar e conhecer coisas novas, né? Então, estou aqui de novo com meu grande amigo e parceiro Bruno O Galdini. Galdini. Welcome again, my friend. Vamos. Hoje com um convidado especialíssimo, Valmir Scaravelli. Um tempo já namorando, tentando aproximar dessa mente brilhante. Vocês namoravam? Não é bem assim. Não me comprometa. Boa noite, Valmir. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo aqui aos Caçadores. Obrigado. Vamos lá. Quero agradecer a Aquiles, Bruno, pelo convite. É um prazer imenso poder participar desse projeto. Legal. O prazer é todo nosso, meu caro. Mas, para quem não sabe, a gente vai falar aqui agora. O Valmir, ele tem aqui na cidade de Itu um instituto muito bacana, que é o Instituto Bubonem, que está um projeto seu, né? Conta para a gente como que é esse projeto, como ele nasceu, de onde veio a ideia e onde é que ele está hoje. Qual a motivação, né, para iniciar o projeto? Seria interessante. Legal. Bom, o Instituto Bubonem, na verdade, é um projeto educacional. No fundo, a gente fala, é um museu. A gente, às vezes, não gosta de usar muito o nome museu, porque museu sempre dá uma conotação de algo antigo, velho, principalmente aqui no Brasil. Fora não é assim, né? Mas a gente tem um instituto lá que o objetivo é estimular crianças a gostar de ciências, a gostar de arte, a gostar de cultura, a gostar da preservação do meio ambiente. Esse é o objetivo básico do Instituto. Fundamentalmente, melhorar assim, o conhecimento, principalmente das crianças, pessoas de todas as idades, mas principalmente crianças, e estimular assim, a curiosidade dessas crianças. Como começou? Bem, eu gosto muito de viajar, sempre que eu viajo, eu curto muito conhecer museus, né? E quando eu viajava e conhecia museus, eu sempre que entrava nos grandes museus na Europa, Estados Unidos, tal, eu via sempre um volume muito grande de crianças, professores, tal, e isso me dava uma pontinha de inveja, porque aqui no Brasil a gente vai nos museus e não tem esse estímulo, a gente não percebia essa forma de estimular crianças. Então eu comecei a imaginar, a pensar como a gente poderia fazer um local ou criar um projeto para estimular crianças a gostar de museu. Então a iniciativa começou daí. Logo no começo nós pensamos em criar, dentro do Rotary, eu tenho um grupo lá que eu participo, dos rotarianos, a gente queria talvez montar um negócio de levar crianças daqui para visitar esses grandes museus lá fora. Depois a gente percebeu que custa muito caro fazer isso, então se ia gastar uma grana grande aí, para, de repente, privilegiar 4 ou 5 crianças por ano, e isso não ia dar certo. Então, começamos a pensar, por que não? Será que dá para fazer alguma coisa aqui? E aí, comecei a fazer um estudo, comecei a comprar algumas coisas, comecei a colecionar, e para encurtar um pouco a história, há um ano atrás, né, a gente fala que tem coisas que parecem coincidência, né, eu encontrei um casal de biólogos que, através de um amigo comum, me fizeram conhecer, que há 20 anos eles tinham um projeto de criar um museu, tinham uma coleção gigantescamente maior que a minha, fazia 20 anos que eles trabalhavam para desenvolver alguma coisa, só que eles tinham todo o acervo e não tinham quem cuidasse do museu ou alguém que tivesse um network, que pudesse administrar, e eu estava do lado contrário. Eu queria criar o projeto
e precisava de alguém que, os cientistas, né, biólogos, químicos, geólogos, que pudesse por trás disso. Quando a gente se encontrou, bastou uma conversa para perceber que aquilo lá daria certo. Então aí eles, na verdade, vieram do Piauí, são professores da Federal do Piauí, e agora estão aí com a gente desenvolvendo esse projeto, que é mais ou menos um ano. A gente vem adequando o local, montando o acervo lá, e provavelmente agora nos próximos 30, 60 dias devemos estar inaugurando o museu nosso de ciências lá. Que história ótima, e que encontro esse, hein? Né? Que encontro feliz muito feliz de alguém que tem um acervo com quem quer fazer o museu, né? Foi esse caso, né? Foi esse caso. E a gente estava falando aqui da possibilidade que o mundo digital, e você veio desse mundo digital, né? Quer dizer, ser um empreendedor de ferramentas digitais e tal, como isso pode fazer a diferença, né, no acesso da molecada, né, no jeito que essa molecada pode interagir com o teu espaço, não é isso? É isso mesmo. Como eu disse, o objetivo nosso é estimular a curiosidade. A gente entende que quando você ensina algo, ele é rapidamente esquecido. Mas se você estimula a curiosidade de uma pessoa, principalmente criança, ela é estimulada pela curiosidade, querendo saber como é que funcionam as coisas, a probabilidade dela reter esse conhecimento é muito maior. Então, nós estamos usando muitas tecnologias porque as crianças, principalmente, né, elas, principalmente dessa geração, elas têm um outro modo de entender as coisas, um outro modo de absorver conhecimentos, né? Então, a gente imagina que se usar tecnologia, áudios, vídeos, óculos de realidade aumentada, de realidade virtual, se a gente puder colocar projeção mapeada, enfim, uma série de tecnologias mistas, isso aí cria aquele o tal do encantamento, né? Encantamento, e aí o aprendizado ele é retido com maior precisão. Eu acho que o lance é mexer com... Imagina, o lance é mexer com os sentidos, né? Quanto mais sentidos a gente mexe, a gente propõe numa experiência, a chance de ela ser bem sucedida e ser mais marcante, né? De provocar esse encantamento é maior. Então, acho que é um momento dos museus, de fato, não ser aquela coisa mais estática, apenas visual. Com essas tecnologias que o Valmir propõe, isso entra nesse campo da imersão, né? Então, mexe com os sentidos. Isso. É tecnologia e criatividade, né? Isso aí. A gente postou essa semana aí aquela exposição do Van Gogh interativa, está em São Paulo ainda, né? Está no Shopping Morumbi, né? Tá no Shopping Morumbi. Eu fui conhecer a exposição, fantástica. Que legal. Né? Que coloca você dentro da obra dele, como parte da obra dele. Isso E é 360 também, nesse né? estilo de mexe trabalho. Com todos os sentidos nessa ideia, né? Eu digo, com o cheiro também, o odor, a sensação, o som. É uma experiência imersiva, né? Você aumenta a cognição, né? A hora que você põe esse volume de informação ao mesmo tempo, você consegue melhorar a cognição e entender melhor, né? A obra ou a tecnologia envolvida. Ainda para não sair dessa questão da imersão, queria que você contasse, que você estava contando para a gente, aquela história do óculos com o seu sobrinho, Neto. Com o seu neto. Isso. Dos dinossauros, tudo, e que a coisa é tão intensa, né, que ele, mesmo gostando de dinossauro, ele fica até... Quando você põe realidade aumentada numa criança com menos de 6 anos, o que se diz é que eles não têm muito a noção do que é realidade, o que é fantasia. Então, quando você põe um óculos daquele, para um adulto, ele já impressiona demais. Você realmente, às vezes, perde o equilíbrio, perde Totalmente. A sensação da realidade. E quando você põe numa criança, então eu pus para ele conhecer um pouco, ele mesmo gostando de dinossauros, ele fica assim um pouquinho de tempo, ele pede para tirar, que ele está com medo. Porque ele não entende que aquilo, embora ele goste de assistir vídeos de dinossauro, livros, ele pega, quando ele põe aquilo, ele não tem bem a noção que aquilo é só um vídeo. Ele realmente fica... Mas posso falar uma coisa para você? Não é só a criança, não. Eu botei isso, uma das primeiras vezes que eu fui usar o óculos, e a simulação do ambiente era que eu estava no topo do mundo,
no Everest e que eu tinha que atravessar uma tábuazinha estreita. Isso. Quem disse que eu atravessei aquela tábua de pé? Não. E eu depois vendo, né? Quer dizer, primeiro eu vivi essa experiência de olhar para aquilo e sim ter a sensação de estar no topo do Everest, tendo que atravessar uma pinguela. Sim. Mas eu estava lá, realmente os meus sentidos me levaram ali. Eu estava no topo do Everest atravessando uma pinguela. E ele não deixava eu ir. Sim, eu não conseguia. Eu tinha que abaixar, pegar no chão, assim, para poder... O cérebro trava, né? O cérebro... Ele não entende o que está acontecendo. É o famoso bugou, né? Buga. Não, teve uma menina que ajoelhou e foi de gatinho, assim, no negócio. Quando no chão, ela estava no chão, né? Ela estava no chão. No chão, exato. Porque ela te dá alguns pontos de referência, né? Que eventualmente você pode até interagir. A realidade aumentada ali, aí eu vou entrar, isso que eu estou contando, né, já é outra coisa, é game. Tá. Era um game. E imagina você ter essa experiência com um game, né? A gente estava falando agora, quer dizer, não só o nível de aquilo que entra no seu cérebro, mas o que fica depois da experiência que você tira, você fala, nossa, o que é isso? Onde eu fui, né? Eu acho que é isso que você está falando, não é? Exatamente. Do aprendizado. Você entra naquele mundo. Hoje, por exemplo, o que você pode fazer? Você quer dar uma aula, por exemplo, sobre o Coliseu de Roma. Então você pode pôr várias crianças ali, olha em volta, embora você esteja numa classe, todo mundo está olhando em volta, está se sentindo dentro do Coliseu de Roma. Então o professor pode mostrar cada trecho, cada pedaço, como é que era, como é que foi. Você pode daqui a pouco dar um salto e ir no meio do sistema solar, olha para um lado tem um planeta, olha do lado tem um outro satélite, você está no espaço. O professor pode pegar um planeta e trazer para cá, mostrar as distâncias, e você dá uma aula, assim, como disse, a forma de você entender aquilo, como é que funciona, a cognição que traz, você entender como é que funciona aquele mecanismo, é muito diferente de você ver num livro. Até, né? As proporções, né? O tamanho de um planeta para o outro, ou o nosso tamanho. Exatamente, pegar essa sensação que, às vezes, num livro é impossível de você passar essa sensação. Com certeza é uma ferramenta aí para colocar esses museus em outros patamares. Outros patamares. Sem dúvida. Eu acho que já tem, inclusive, alguns que já devem ter esse tipo de coisa, né? Agora, você estudou astronomia. Bom, na verdade, eu fiz um curso de astronomia só. Sim, né? mas você estudou astronomia. A minha formação, eu sou matemático de formação, né? E como eu sempre gostei do tema, eu dou palestras de astronomia para crianças também, eu resolvi fazer um curso de astronomia para sedimentar um pouco o conhecimento. E foi uma experiência de um curso também à distância. Eu nunca tinha feito um curso à distância. E foi uma experiência bastante interessante, porque foi ali que eu fixei alguns conhecimentos e entendi que esses cursos à distância funcionam realmente. Agora, quando você mistura astronomia com realidade virtual, aí a viagem é... A viagem é grande. É grande, hein? É literal. É literal. No universo, né? Porque aí é isso que você falou, dá a sensação de você navegar na Via Láctea, se quiser. E tem planos disso no Bourbonnais? Vou querer ir lá. Querer viajar. Sim, tem sim. Nós não temos o Bourbonnais nesse momento, quer dizer, nós estamos preparando agora, são 2 exposições, né? Na verdade, ele começa contando um pouco a história da formação do planeta, a formação da Via Láctea, a formação da Terra como um todo, e depois a gente parte para uma segunda parte, que é a formação da vida no planeta. Então, essa é a exposição permanente que nós temos. Essa exposição da vida, ela conta desde os primórdios do início da vida aqui na Terra, até o momento atual, passando por todas as extinções, as grandes extinções, passando pela evolução toda que o planeta sofreu na vida, né, dele. E então é uma história que é contada ali. E nós temos um espaço para exposições temporárias. Nesse momento, nós estamos tendo uma exposição lá de cédulas e moedas do Brasil, que daí é um assunto totalmente distinto. Então, ali a gente usa, por exemplo, para os professores poderem fazer um caminho na história do Brasil, desde o período colonial até o período atual, contando a história do país através de uma exposição de cédulas e moedas.
Então, são essas duas exposições que a gente tem. Uma contando um pouco de história natural, a história da terra, a história da vida, e outra de história do Brasil, através de cédulas e moedas. E essa exposição de cédulas e moedas, a cada 3 meses, o objetivo é trocar essa exposição para astronomia, para, enfim. Então tem o campo rotativo ali de exposições e o fixo, que seria essa parte de geologia, a parte da história do mundo, e aí vai ficar fixo isso no... Isso vai ficar fixo por um bom tempo. A ideia é que ela vá se ampliando a cada dia aí. E a exposição temporária é para criar um ambiente para que as pessoas possam ir e voltar sempre, conhecer sempre um espaço diferente. Legal. E o que é fixo é parte desse acervo, né? Que você falou do pessoal da Universidade do Piauí. Isso, esse biólogo... Essa parte de fósseis e conchas e... Aquilo é inacreditável, cara. Passei lá para ver, né? Tive esse privilégio. Então essa parte já está funcional, já está aberta. Na verdade, ainda não, né? Estamos terminando a montagem. Então, o Bruno teve o privilégio de ver uma van premiere, né? Uma premiere. Ele foi lá conhecer, nós estamos formando alguns grupos até para que a gente experimente, mas realmente tem muita coisa para ver. Então, você vê desde lavas de vulcões, o interior da Terra, como funciona, meteoritos. Nós temos uma coleção vastíssima lá de meteoritos. As rochas, né? Também. Rochas, cristais de mais de 80 países. Coisa belíssima, assim, sabe? De olhar e falar, o que é isso? Coisa cara? Que coisa a gente linda. não tem oportunidade de ver aqui perto. Você vai ter uma oportunidade única. Aí começam os fósseis. Nós temos lá, por exemplo, uma coleção de trilobitas. Trilobitas é um animal, para quem não conhece, pré-histórico, que ele se extinguiu muito antes de aparecer os dinossauros. Foi o que mais me impressionou isso, cara. E é original, né? É original. É real o negócio. Então tem lá peças lá com 150, 200 milhões de anos. Só isso. Então Nossa, é a segunda maior coleção do Brasil, mas é a primeira exposição exposta, porque a primeira maior coleção do Brasil é uma coleção que não está exposta hoje. Impressionante. E quais objetos assim que te deixam mais impactado ou mais curioso? Olha, o mais curioso e o que mais você gosta, assim, eu gostaria de saber. É difícil, tem muita coisa. Essa coleção de meteoritos, tem lá assim, meteoritos de grande porte ali, um meteorito de 1 quilo, 1,5 quilo, é um grande meteorito. São peças que elas têm 5, 6, 7 bilhões de anos, porque eles vêm antes da formação da Terra. Né? Então, impressiona pela idade. Né? Nós temos lá... Silvio Santos, né? Um pouco um antes. pouquinho antes. Um pouco antes. Um pouquinho antes até do que a Rainha da Inglaterra. Também. É verdade. Nós temos umas peças lá, para não dizer que o museu está em Itu, nós temos um osso lá, um maxilar de baleia jubarte, que tem 5 metros de comprimento. Então, a gente mostra lá, aliás, tem vários ossos de baleia jubarte, mostrando cada pedacinho da onde é. Nós temos essa coleção de trilobitas fantástica, né? Impressionante. Temos lá, tem como trilobitas era um animal, então. Era um animal, isso que vamos dizer assim, praticamente o início da vida no planeta. Eles começaram, vamos dizer assim, se você pensar em animais mais complexos, né, ou em forma de vida um pouco mais complexa, eles viveram na Terra há 300, 400 milhões de anos atrás. Né? E o legal é que quando você leva as pessoas, leva as crianças, é comum virem perguntas do tipo: tá bom, mas como é que vocês sabem que isso tem 300 milhões de anos? Né? Pô, se o ser humano está aqui há 10 mil anos, como é que vocês sabem? E aí, essa é a deixa, é uma oportunidade magnífica de você dar essa explicação. Porque a gente tem o pessoal Sem lá dúvida. que tem com facilidade forma de explicar como isso é feito, e aí você mostra de forma prática como usa a química, como usa a física, como você usa a matemática. Então, a explicação de como é que é uma explicação relativamente simples para uma criança que já tem assim acima de 12, 13 anos, alguns conhecimentos mínimos de matemática, de química, você consegue dar uma explicação bastante elucidativa. E aí ele começa a perceber que tudo aquilo que ele aprende em química, em matemática, logaritmo, tabela periódica e tal, tem utilidade para alguma coisa. Isso que é muito interessante, né? Isso que você falou me lembrou uma série, passou, acho que na Netflix teve uma época, depois eu não achei mais, de um professor americano, que ele colocava o calendário da Terra. O Carl Sagan. Eu acho que não é o Carl Sagan, é o mais recente, é um atual. Mas esse calendário, quem bolou foi o Carl Sagan. Foi ele que bolou.
que é a coisa mais joga na sua cara exatamente a posição da vida humana, né? Tipo uma timeline, esse daí é você uma vai falar. A nossa insignificância, né? Essa Exatamente. tem lá essa timeline e é muito interessante, né? Você tem essa timeline lá dessa? Temos lá. Que é um espetáculo isso, então, né? Que deixa a hora que muito você claro. mostra isso, mostra assim, a insignificância que a gente tem de tamanho, de tempo. Nós estamos no planeta... Principalmente a relação com o tempo. Esses 10 mil anos não significa absolutamente nada. Significa os últimos segundos de um ano. Os últimos segundos. Os 10 mil anos é o tempo da existência do homem na Terra, isso. Né? É o tempo que a gente está aqui. Quer dizer, mas a Terra tem milhões... 4 bilhões e meio, para ser exato. 4 bilhões e meio. Bilhões e meio. Esse é o tempo da Terra, da existência. Da existência da Terra. Teoricamente, né? Então, cientificamente. Então, o que é legal é que ele diz que a gente nasceu no último minuto do último dia desse ano. Se você comparar esses bilhões de anos... O tempo da Terra. Com o tempo da Terra em um ano, né? Com o calendário da Terra, o ser humano teria nascido no último dia do ano, no último segundo do último dia do ano, né? É por aí. Do dia 31 de dezembro. Sim. É isso aí. Ou seja, a gente começou agora essa Acabou conversa. de começar. Nós estamos aqui e já estamos querendo destruir tudo, né? Não, já está querendo ir para Marte, já ocupar outras, né? Assim, né? O Elon Musk quer ir para Marte. Quer ir para Marte. É comprar Marte, acho, porque ele já está comprando tudo. Ele comprou tudo, o Twitter, né? Agora eu não sei o que ele quer. Pronto. Marte eu sei que ele quer há muito tempo, já disparou coisa para lá já, inclusive, acho. Sim. Né? É isso aí. E essa possibilidade da gente ter, não digo uma vida em Marte, mas de ter ações lá. Ações das mais diversas. Não digo morar, criar uma bolha e morar, igual aquele filme, acho que é Elysium, né? Tem um filme que é assim. Mas existe essa possibilidade de, sei lá, daqui da gente ter umas operações em Marte, de ter algumas ações, um centro de estudo, óbvio, controlado remotamente para poder... Eu acho que esse é o objetivo, né? É isso que ele quer. E a gente está distante disso? Olha, é difícil falar, né? Assim, depende do quão você imagina que seja comum isso, né? Eu imagino o seguinte: se em 1930, 1920, alguém falasse que em 50 anos a gente vai estar na Lua, o cara ia falar, é louco, é doido, né? Não existe a menor possibilidade. A gente mal tinha acabado de inventar um avião, né? Não dava para ir de um país para outro, você vai para a Lua. E em 69 foi. Foi para a Lua. Né? Foi para a Lua. Então, daqui a 20 anos, 30 anos, é difícil imaginar. A tecnologia está correndo numa velocidade tão grande que a probabilidade de ter as primeiras iniciativas, eu digo que é total. Né? Agora, você tem um grande volume de pessoas lá, explorando, vivendo normalmente, eu já acho um pouco mais complicado. Mas a gente está na etapa da coletando ainda, né, cara? Estamos nesse... Acho que os telescópios têm essa função, né? O Hubble, o James Webb também, que foi... Agora ele está constatando ali, né, algumas situações. Estamos na pré-história, mas sempre tem um doido aí querendo. O caso do Elon Musk, né? Querendo e com grana, né? Querendo e podendo, né? Me parece, eu sinto um cheiro assim nessa questão do Elon Musk, que é muito especulativo também para a questão de grana mesmo, sabe? Ele mira longe lá e consegue arrecadar muito investimento, né? Claro, com certeza tem os meios de ele colocar colocar em prática tudo que ele tem no papel, mas parece muito especulativo ainda, sabe? Eu sinto que é muito mercadológico isso, sabe? É difícil saber. Nós estamos muito distante, né, dessa realidade aí, para saber o quanto disso aí é folclórico. Mas que a iniciativa quanto é de marketing, mas que a iniciativa está forte e que ele está investindo muita grana, não tem dúvida. Ele já tem assim, o veículo, né, as condições técnicas, tecnologia para ir longe, né? Para mandar sonda. Então, acho que chega lá, sim. Ainda mais com os algoritmos aí trabalhando a favor agora. Eles estão ficando cada vez mais inteligentes, né? Sim. Inteligência artificial. Nós estamos vivendo o império do algoritmo, né? Agora os algoritmos dominam, né? É assustador, você não acha? É assustador, mas ao mesmo tempo facilita a nossa vida, né? Inteligência artificial é outro tema assim, recorrente. A gente imagina que é um negócio do futuro, não é.
inteligência artificial, todos nós usamos hoje. Já está aí. Nossa, muito. Se você vai lá e procura na Amazon, você compra meia dúzia de coisas, ele já sabe mais ou menos como é teu gosto. Sim. É. Se você procura uma foto no Google Fotos e pede para procurar uma foto sua que tenha algum item lá, uma cachoeira ou um bolo de casamento, tal, ele vai lá e consegue encontrar a foto que você nem lembrava que tinha tirado. E isso você está falando assim do algoritmo mais comum, né? Assim, ainda mais se você for para a aplicação desses algoritmos para a medicina, da inteligência artificial, inclusive, né? Assim, de você poder ter diagnósticos mais precisos usando a inteligência artificial, usando não só diagnósticos, mas as próprias cirurgias, né? Exatamente. Dá para fazer hoje com robô, à distância. O nego faz a cirurgia, o médico está num lugar, a cirurgia está acontecendo em outro, através da... É incrível, né? O trabalho remoto é para todas as áreas, né? Eu vi- Até para medicina. Eu vi recentemente um estudo aí que eles analisam fotografia de manchas na pele e o computador consegue determinar Isso. com uma acuidade melhor do que um médico hoje se aquela mancha é um tumor Exato. maligno, beligno. Se ele do vai que se trata. desenvolver, né? Consegue prever a evolução. Eu vi isso também para problemas relacionados ao pulmão. Quer dizer, uma radiografia do pulmão, a inteligência artificial consegue prever a evolução ou não de uma doença ali. Basicamente, essa tecnologia é identificar padrão, né? Ela identifica padrão e em cima desses padrões que ela Sim. consegue dar um Eu acho que diagnóstico. uma coisa mais prática agora são os veículos autônomos, né? Então você verificar que os carros andam sozinhos, né? A Tesla do Elon Musk de novo, são carros que estão Volta andando para o Elon sozinhos. Musk na conversa. E aí você percebe assim, quantas observações você tem que fazer para dirigir um carro na hora de parar, observar semáforo, As observar a mão, decisões que você tem que tomar. se tem alguém atravessando a rua, são dezenas, centenas de coisas que você olha e os computadores conseguem hoje tomar uma decisão mais acertada do que o ser humano. E agora com o 5G, né, Aquilão, isso vai ser ainda mais eficiente, Exatamente. porque vai ter menos interferência nessa transmissão, né, Quando da tivermos, internet, né, o 5G, Uhum. vai ser bom. Eu espero que logo. Mas Espero que logo. A gente precisa primeiro ter o 4G bom. Aí para assim que a gente passar do 4G bom, a gente chega lá no 5G, né? Que aí é sonho de consumo. Mas a gente chega lá. Um pouquinho de atraso, mas chegamos. Chega assim. Há um movimento das cidades, né, já se preparando na parte de hardware para receber, né, o 5G. Algumas cidades já têm trabalhado isso, Sem né? dúvida. Sem Porque dúvida. você precisa trabalhar antes de chegar, né? Montar a infraestrutura, E a né? infraestrutura, exato. Acho que tu mesmo, acho que já chegou a conversar sobre isso, né? Já chegou a pensar um pouquinho nisso. Acho que eu já cheguei a ver um projeto dentro da prefeitura que já estava pensando nessa parte de infraestrutura. Como montar a estrutura de 5G. Sim, sim. Eu desconheço, mas certamente devem estar acho que deve ser trabalhando o Plínio nisso. tá- Não, tem que tá pensar nisso pensando já, nisso. porque querendo ou não vai vir, né? Quem tiver melhor preparado para isso vai sair na frente. Surfa primeiro. Em vários sentidos, né? E a tecnologia é muito rápido, né? O que acontece, as evoluções, é isso que você falou. Quer dizer, antigamente o cara pensou ali na possibilidade da ida à Lua, demorou 30, 50 anos depois da primeira iniciativa. Hoje em dia, em 2, 3 anos, as coisas acontecem, ou até em menos tempo, né? Porque você tem aí esse mundo conectado aí que a gente vive e pesquisadores, desenvolvedores ao redor do mundo trocando informações e linhas de código e coisas que a gente nem imagina, né? Que 50 anos atrás era impossível, né? Provavelmente quando os Estados Unidos desenvolveu tecnologia, trabalhava, sei lá, uma centena de cientistas isolados da Rússia, isolados do restante do mundo. Hoje o mundo inteiro pode se conectar. Isso acelera brutalmente tudo, né? Você estava contando isso dessa coisa de você ter um produto aqui sendo desenvolvido por pessoas trabalhando em vários lugares do planeta, né? De você ter... Isso é possível hoje, né? Eu tenho um amigo que desenvolve realidade aumentada, né? O óculos de realidade virtual, na verdade, para ensino e tudo, e é isso. Ele mora aqui no Brasil hoje, ele é, na verdade, americano, mas ele mora no Brasil e tem a colaboração de um cara na Califórnia, o outro
na Europa, um na Índia, e, enfim, é uma equipe de 5, está cada um num lugar do planeta, cada um em um continente, e estão desenvolvendo. E se conversam. Se conversam, então aí isso acelera demais, eu acho, todas as conquistas, né, e todos os meios e todas as possibilidades de linguagem também, né, de computação, essa coisa de código. Não tenha dúvida. Eu acho que esse mundo conectado aí é o que acelerou nos últimos anos a produtividade de cientistas, de tecnólogos, de empresários, né? Empreendedores. Seria impensável um negócio desse há 20 anos atrás, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente vê falar lá, o McDonald's acabou contratando aquele pessoal que fica no drive-thru. São todos que trabalham na Índia, que a mão de obra é mais barata do que nos Estados Unidos. Então, quando você entra no drive-thru, você fala com uma moça ali dentro, você pede o seu lanche, você imagina que está falando com alguém ali dentro. Nossa, não sabia. E essa pessoa está na Índia. Nossa, que legal. Porque a comunicação ficou tão barato e as pessoas, a mão de obra na Índia é tão mais barato que nos Estados Unidos, que se você tem lá 20 mil lojas de McDonald's nos Estados Unidos, deve ter mais do que isso, eles mandam embora 20 mil pessoas lá e contratam 20 mil pessoas na Índia que ganham 1/3, 1/4 de um americano. Bom, eles já fizeram isso para produzir celular e outras coisas usando a China também, né? A China, a mão de obra é mais barata, o nego fica lá, vai para lá a produção toda, né? Para lá a produção toda, exatamente. A mão de obra. Isso causa alguns outros problemas, pois depois que essa dependência. Então, né? Esse eu não sei se é o lado bom ou o lado ruim de tudo que a gente está falando de conexão e tal, que é exatamente que o fato de você poder produzir, claro, para o indiano ali, talvez seja um meio de subsistência. Ele vai ter trabalho, ele vai ganhar de alguma forma, né? Mas, em compensação, o americano lá chorou porque perdeu o emprego. 20, 30 mil empregos, né? Então, isso tem um livro bom do aquele Yuval Harari, que ele fala um pouquinho do futuro dos empregos. E ele fala claramente que as pessoas que não se prepararem não vão ter emprego no futuro. Então, os governos têm que começar a se preocupar, porque esses empregos que estão sendo perdidos, não adianta ter esse problema político de falar que precisa arrumar mais emprego, porque o emprego está desaparecendo. Porque as máquinas estão fazendo mais coisas, as automações estão fazendo tornando tudo mais ágil. Então, a preocupação daqui a alguns anos é assim, o que nós vamos fazer com esse volume de pessoas desempregadas? Sim. Então, você tem que arrumar políticas sociais para resolver isso, ou você vai ter sérios problemas. Acesso à tecnologia, né, principalmente, né, eu acho que as pessoas têm que ter acesso à tecnologia muito cedo. É triste ver como a gente está atrasado nisso, eu digo o Brasil, né? Não só o acesso cedo, como a formação de profissionais lá na frente, que você não encontra gente qualificada para desenvolvimento de linguagem e para todo tipo de... Eu estou bem inteirado nesse mundo aí, eu falo assim, não é só no Brasil mais, mas assim, se você vai para a Europa, Estados Unidos hoje, eles não encontram funcionários também, tem uma demanda crescente, então enquanto muita gente fala que não tem emprego, os empregadores de tecnologia não estão encontrando pessoal capacitado. Então, eu tive agora há pouco tempo atrás, conversando com algumas pessoas na Espanha, por exemplo, eles estão pegando profissionais aqui no Brasil, vem procurar aqui, para o cara trabalhar aqui, morar aqui e ganhar salários da Europa. Estados Unidos tem feito isso com frequência também. Sim. Então, vem buscar profissionais aqui. Então, se havia uma falta de profissionais aí, né, um apagão que eles falavam de profissionais, esse apagão vai aumentar, porque esses profissionais agora estão sendo melhor remunerados em empresas internacionais e vai dificultar ainda mais a vida das empresas brasileiras. E você que foi secretário de Educação viu isso de perto, né? Assim, o que você acha? Qual é o caminho que tem para a gente tentar diminuir isso, ou pelo menos tentar acompanhar e fazer com que as novas gerações entendam que o trabalho muda. O que você está falando, em resumo, o perfil do profissional que se busca hoje em dia não é mais o que a gente está produzindo, está sendo capaz de produzir, né? E o que você acha que é o... O caminho, eu acho que
todo mundo sabe, mas tem muita gente falando e pouca gente fazendo, né? É investir em educação. Sim. Então, Mas o modelo educacional, você acha que ele atende isso? Diga mesmo, o investimento, sim, é amplo e lato sensu, você quer dizer, acho, né? Assim, tem que se investir mais para se criar alternativas, mas o modelo é esse que a gente tem hoje? eu acho que tem que mudar muita coisa. Eu brincava muito de falar quando eu estava trabalhando na educação, que é o seguinte: as escolas de hoje, elas foram criadas no século XIX, né? O modelo de escola, como é hoje. Os professores de hoje, eles são do século XX. É a nossa geração que são os professores de hoje, somos do século XX. Mas os alunos são do século XXI. Então há um descompasso entre esse modelo de escola, cultural, né? esse modelo do professor, que às vezes você pega uma moçada hoje aí com 12, 13 anos que sabe melhor manipular a tecnologia do que os seus pais, do que os seus professores, e aí você cria uma dificuldade grande nisso, né? Então, tem que se repensar modelos. Não é simples, não é fácil. Claro. Se alguém tivesse descoberto aí onde o vira caminho a chave, das pedras, né? já teríamos feito. Ou alguns caminhos são mais óbvios, mas também tem investimento grande para se fazer aí na capacitação de professores, na busca de novas tecnologias. Utilização, a gente falou aqui de óculos, falou de usar tecnologias e tal, mas se você, dependendo do lugar que você vai, as escolas não têm computadores. Os alunos, às vezes, não têm celulares. Tem lugares, não é o caso, por exemplo, hoje aqui em São Paulo, tal, mas no Brasil todo tem muitos lugares que você não tem internet. Não tem nem o 3G chegando. Não tem o 3G chegando, então as crianças estão lá com toda essa tecnologia em volta deles, mas às vezes aqueles falam da última milha não chega, então naquela escola não tem internet, na casa dele não tem internet. Ou tem um celular na casa, para usar o pai, mãe, 4, 5 crianças ali, como é que ela vai começar a fazer as pesquisas dela? Então, quer dizer, a gente sabe assim, o caminho a gente sabe, mas tem alguns problemas financeiros, econômicos no caminho, né? Nós temos uma dificuldade ainda, a maioria das cidades no Brasil hoje ainda não tem uma estrutura suficiente para poder fazer o que essas crianças precisam. Eu vou aproveitar o gancho dessa transição, né, de cultura digital que a gente está falando agora. O Valmir é um grande empresário, ele empreendeu cedo, né? Cedo que eu digo na questão do tempo, no início da tecnologia, no início mesmo das coisas ali acontecendo. E na final da década de 80, né, Valmir? Nós começamos a empresa em 85. E eu queria entender o desafio de se falar sobre tecnologia, de se falar sobre dados, de se falar sobre software, soluções virtuais, soluções digitais nessa época, onde parecia tudo intangível demais, tudo, né, tudo imaterial, novidade. Era praticamente imaterial. Então, para vender isso, para precificar isso, para falar o que você fazia, eu queria que você contasse um pouco dessa história, até a questão do seu avô, como você contar na época, ele não conseguia entender, isso é muito interessante. Veja bem, nós começamos em 85, na época eu me juntei aí com um amigo, na época, que acabou virando meu sócio por 35 anos. Nós nos juntamos em 85 para desenvolver programas de computador. Na época, o que é um programa de computador, né? Então, as pessoas não sabiam, porque hoje é mais comum, todo mundo sabe o que é um computador, todo mundo sabe o que é um celular, todo mundo sabe o que é um aplicativo, né? Na década de 80, o computador não era uma realidade. Eu me lembro que aqui em Itu eram 2 ou 3 empresas que tinham computador, né? Todas as demais não tinham. Mas foi uma revolução, acho que nós começamos no momento certo. Porque em 85, quando nós montamos a empresa e começamos a montar softwares, na época, para contabilidade, folha de pagamento, área financeira, isso era uma novidade completa. Tanto que, quando a gente vendia para uma empresa, você tinha que vender o programa, você vendia o computador, e o você instalava o computador, você treinava o profissional, se o cara queria usar uma planilha, um editor de textos, você tinha que treinar, porque ninguém sabia o que era uma planilha, um editor de textos, né? Você configurava uma impressora, então você fazia tudo praticamente. Mão de obra, hein? Então, a nossa empresa na época fazia tudo. Com o tempo,
computador foi se tornando uma coisa mais comum, o pessoal trazia, às vezes trazia do Paraguai, comprava aí falava, vamos parar de trazer computador porque isso é uma coisa, já se tornou normal e não era lucrativo mais, que muita gente fazendo. Cursos, vinham empresas especializadas em dar curso, nós paramos com cursos. Vender formulário ou instalar, fazer a parte técnica, nós paramos. Aí nós especializamos em desenvolver software, que foi o que nós fizemos por 35 anos. Mas a pergunta que você fez era interessante, porque quando nós nos especializamos em fazer programas para computador, né, então software, aí eu tinha o meu avô, que me perguntava às vezes, né, falava, Valmir, o que a sua empresa faz? Então, não era nem o vô, era o nono, né, italiano, família italiana era o nono. Falava, nono, como é que eu vou explicar? Então, ele tinha 90 e poucos anos. Meu Deus do céu. Nos anos 80 ou 90, que ninguém sabia nem direito o que era um computador, e eu não me lembro bem o que eu falei para ele, não, mas eu lembro que era uma dificuldade você explicar, né, algo tão distante da natureza da pessoa, né? Sim. Mas foi assim uma grande trajetória. A gente começou praticamente os dois, sozinho, numa garagem, praticamente, né? E a empresa, ficamos por 35 anos, quando nós vendemos essa operação para uma outra empresa, aí já estava com mais de 300 funcionários, né? Cresceu bem, hein? Cresceu bem. Que legal, que ótimo, que história de sucesso, né, Valmir? Isso é muito bom. E aí você foi para o público e voltou agora para empreender, mas aí numa coisa mais... Eu ia falar lúdico, mas não é bem a palavra, mas dentro do que você gosta, que é misturar astronomia com tecnologia e tudo mais, né? Exatamente. Aí quando a gente vendeu a operação, eu fui convidado pelo prefeito para ser o secretário de Educação. A gente desenvolveu lá um projeto de 4 anos, fiquei lá 4 anos e meio, né? Eu acho que foi um aprendizado muito grande para mim, que eu nunca tinha trabalhado na área pública, desconhecia totalmente. Então, foi um grande aprendizado. Acho que eu consegui colaborar com a cidade e fazer algumas transformações importantes aqui, que o prefeito deu total apoio, né? Investiu muito em educação nesse período. E, depois disso, eu falei, agora está na hora de eu voltar a empreender novamente. Então, eu estava com saudades de ter aquela empresa pequenininha, você ter 4, 5 funcionários de novo, você conhecer todo mundo, lógico que num outro momento. E aí eu decidi desenvolver um projeto para a área de educação. Eu acho que era um segmento, eu sempre falava o seguinte, essa área de gestão empresarial que eu trabalhei por 30 anos estava muito populada. Então, muitas empresas fortes no mercado, outras áreas de tecnologia, também de engenharia, tal, muito um oceano vermelho, como a gente fala, né? Então, muito tubarão ali e tal. Aí eu comecei a identificar que o mercado onde havia maior distância entre tecnologia disponível e tecnologia utilizada era educação. Quer dizer, eu percebia que existia um grande volume de tecnologia interessante para ser usada e, na realidade, quase nada disso era usado. Falei, bom, tem um hiato aí, perfeito, tem um espaço para crescer. Aí montei a operação, é uma operação que está começando ainda, uma empresa pequena, mas, de novo, é uma operação que a gente envolve várias tecnologias e a gente espera, com isso, vamos dizer assim, aprimorar muito a forma de educar, né? Criou um aplicativo que facilita a vida de um professor de história, geografia ou filosofia, dá uma aula bastante dinâmica. Esse aplicativo nosso é basicamente com o celular na mão, o professor consegue espelhar isso numa TV ou num projetor, e se ele tiver um bom domínio do assunto, que o professor tem que ter o domínio do assunto, se ele tiver um bom conhecimento como é que funciona o aplicativo, ele dá uma aula hiperdinâmica, mostrando mapas, imagens, figuras, personagens, a um clique, basicamente. Ele não precisa preparar a aula, digamos assim, porque ele precisa entender do assunto, mas ele pode dar uma aula bastante dinâmica com um aplicativo. Ele chega lá e fala, hoje eu vou dar uma aula sobre, sei lá, vinda da família real para o Brasil. Então, rapidamente, ele tem ali todos os quadros pintados com aquilo, os personagens envolvidos, os mapas de qual o trajeto que fez, que período foi, o timeline. Então, ele tem uma coleção de objetos que ele pode dar uma aula dinâmica. E é o que a gente sempre fala assim, diferente de um livro, diferente de um PowerPoint,
não há uma aula linear, onde ele tem começo, meio e fim. Ele pode estar falando, se um aluno pergunta de um outro assunto que está ligado, ele vai... É exatamente como os jovens pensam hoje, Sim. de uma maneira não linear. E bem ilustrativo, né? Bem ilustrativo. Porque o que marca uma coisa muito interessante quando a gente é criança, está lá na escola, no ensino fundamental, enfim, no primário até, você tem contato com os livros, mas você queria ver as imagens. Então tinha um monte de coisa, você passava imagem, aí quando tinha a imagem na página, parece que a gente depositava mais atenção ali, né? Então com essa aula bem ilustrativa, com bastante dinâmica, com bastante objetos ali para você interagir, bastante estímulo, na verdade. Estímulo, né? Com mais estímulo, com certeza a eficácia desse conhecimento ela aumenta. Né? Não, e tem uma coisa que você falou que eu acho que é fundamental, que ao contrário do livro em que você lê a página 1, a 2, a 3, a molecada, eu acho que hoje em dia tem um pensamento mais não linear. Totalmente não linear. Totalmente não linear. Então, as informações, você poder conectar uma informação com a outra e já dar esse pulo e voltar para aquela, porque eu acho que é o raciocínio da navegação da molecada mesmo. Você está clicando aqui, clica, scrolla, clica, vai para outro e é um pouco uma ferramenta muito legal para o professor também, né? Exatamente. É uma ferramenta tanto para o professor quanto para o aluno. Tem que tomar muito cuidado para você não devagar. Então, esse é o papel do professor, de montar a cerca. É o que mais se faz quando você está navegando aleatoriamente. Né? Você vai num clique, do outro clique para o outro clique. Quando você vê o assunto que você foi, já não é nem o primeiro assunto que você começou. Interessante que o professor vai ter um papel de um curador da aula também. Ele exatamente. De fazer o filtro correto, né? Eu sempre falo o seguinte, que antigamente, e não muito antigamente, no nosso tempo de aluno, a dificuldade era você ter informação. Porque você precisava de informação onde se ia, na Barça, né? Sim. Só tinha um lugar para ir. Conhecer, né? Só tinha uma... Você vai alguém meu Google que era o conhecer. Nem todo mundo tinha e as enciclopédias. Hoje, a dificuldade é exatamente a inversa. É como limitar para que você tenha um volume tão grande de informação, algumas distorcidas, inclusive algumas não muito confiáveis. Né? Que a função do professor, como você colocou, é ser um curador, de limitar, mostrar o caminho, orientar. É por isso que o grande desafio da educação de hoje é fazer com que esses professores tenham um domínio de tecnologia tão grande quanto os alunos. E ele possa orientar melhor, não ensinar mais, porque agora fica difícil ensinar com um volume tão grande de informação, mas é saber orientar para que essas crianças trilhem um caminho de aprender e o que é mais legal, cada um na sua velocidade. Porque se você tem uma classe onde tem um que aprende rápido e quer ver mais, outro é um pouco mais lento, ele precisa de mais cuidados, com tecnologia hoje, antes não dava, o professor tinha que seguir mais ou menos no mesmo ritmo. Aquela sequência. Agora ele consegue, por exemplo, soltar as rédeas lá de que um corra mais, tomar conta de um que tem um pouco mais de dificuldade e fazer um trabalho assim que de orientação e deixando cada um no seu tempo. Só nesse papo eu me veio aqui duas habilidades, dois talentos que os professores terão que desenvolver. A capacidade de gestão, porque ele vai ter que gerir a aula agora, porque cada um tem essa velocidade e ele vai ter que gerir tudo isso. E a capacidade de síntese, que é uma habilidade que eu além de praticar muito, de sintetizar as coisas, porque eu tenho a noção desse excesso que a gente vive de informação, né? É um excesso, a gente tem que filtrar de fato para não se distrair, não se poluir tanto com esse excesso de informação. Então essa habilidade de sintetizar as coisas, né? De enxergar ali o essencial para transmitir de maneira eficiente, é uma outra habilidade que vai ter que ser desenvolvida, né? Que vai se exigir quando se trabalha com dados, né? Ainda mais com quantidades estratosféricas de dados. A gente vai ter que desenvolver essa habilidade de sintetizar, né? De sintetizar as coisas. Não tenha dúvida. E você, isso que você está descrevendo, lembra muito conversas que eu tenho a respeito do game, da gamificação das coisas, né? E quanto isso é atrativo. E quanto isso engaja a molecada também, porque tem esse outro desafio, que é o material da nossa época, do livro, que talvez quando o cara hoje olha um livro mais grosso, ele olha e fala assim, epa, tem que encarar isso aí.
E você não tem essa percepção quando você tem uma ferramenta digital ou até através de um mecanismo digital que seja gamificado, né, que te leva a compreender e exercitar certas coisas. E quando você viu, você já passou por um monte de informação, por já horas consumiu um monte de coisa. Isso pega mais a molecada, não é? Você não acha que gamificar a brincadeira... Eu vou te falar, eu me lembro de um negócio assim que aconteceu, meu filho está com quase 40 anos, e assim, então deve fazer uns 25 anos, onde ele estava brincando com algo tipo Age of Empires. Sim. Lembra desse jogo, né? Sim, lembro. Então, muito legal. Ele jogando, existe, acho que existe ainda, e está evoluindo e tal. E parece um jogo, parece um brinquedo, mas ele dá uma noção para a criança de geografia e de o que você precisa fazer antes ou depois para você evoluir nos negócios. E eu lembro que ele estava assim, dominando todo um território, faltava só um paizinho pequeno. Uhum. E aí ele estava demorando lá, eu falei, mas por que você já não invade o país e já não resolve isso, né? Uhum. Ele falou, não, mas como é que vai ficar a minha imagem perante a ONU aqui, ou ao governo mundial e tal? Então, um rapaz de 14 anos, preocupado com a imagem do país perante um órgão superior, é um negócio que... Como que você faz isso com uma criança de 14 anos? Né? A não ser através de um jogo, estímulo desse, né? De um jogo que simula, de alguma forma, essas relações, né? Entre nações. E aí ele começa a entender aquilo melhor. Você tem que administrar o seu povo, não pode deixar ele passar fome, você tem que dar lazer para ele. Eu tenho esse game. Cuidar da sua imagem, né? Sim, a diplomacia. Eu sou fascinado por game, acho uma coisa que... E é uma coisa que realmente chega numa molecada que tem essa quantidade de informações, né? Isso que você estava falando, quer dizer, o cara consegue sintetizar, no game ele sintetiza. Ele pode não sintetizar na qualquer outra coisa, mas no game ele vai saber o objetivo dele e o que ele tem que fazer para chegar lá. Tem um muito legal que é aquele tipo SimCity. SimCity também. Você tem que administrar uma cidade. Seria legal se até os prefeitos, né, pudessem conhecer um jogo. É uma excelente ideia criar um SimCity que é um simulador de cidades. Treinar, porque assim, hoje você treina piloto de Fórmula 1, você treina piloto de avião, assim. Por que não treinar gestor público? Já com inteligência artificial, simulando dificuldades. Simulando o olhar sistêmico, né? E ele te orienta. Faz você desenvolver um olhar sistêmico, enxergar de cima, né? Você aumentou o imposto aqui, já mostra, o pessoal está saindo da cidade, se diminuiu, agora está com muita gente. Você não criou uma área industrial, aí a cidade fica sem emprego. Você investiu em tecnologia, olha como está crescendo. Como está crescendo, Então, é muito interessante, porque aí você pega não uma cuidou criança... da rede pública de esgoto, olha ali, né? Olha aqui, perfeito. Acabamos de criar um jogo aqui. Aí você pega uma criança com 15 anos, 14 anos, um adolescente, ele começa a entender conceitualmente como é que funciona a gestão pública. É isso aí. É ótimo, porque... E aí a gente está falando de gestão pública, isso serve para todo aprendizado, eu acho. Por exemplo, se você for aprender história, aquilo que você estava contando, a coisa mais espetacular do mundo é você poder aprender história através de imagens, através de interação, do que você simplesmente abrir um livro. Parece que, não que o livro, eu não estou condenando o livro, tá? Só para deixar claro. Antilivro, então, Aquiles? Antilivro, tá? Não entendi. É isso. É que tem ferramentas mais sofisticadas hoje, né? Não, eu acho que são coisas talvez complementares. São coisas complementares. Eu acho que não é que não tem que ter livro, eu acho que o livro tem que ter, até porque o livro também te remete a um outro tipo de percepção e aprendizado que você tem que ter. Mas a tecnologia como complemento, e a gente está falando dessa dificuldade, né, que eventualmente tanto o professor quanto o aluno, talvez até mais o professor do que o aluno, tem de lidar com tecnologia. Né? Então, trata-se talvez de você colocar ali ferramentas que sejam acessíveis para todos e funcionem, e principalmente para a molecada que está acostumada com a linguagem do game, que gosta de jogar, que joga, você, quanto mais se aproximar desse universo, mais você consegue engajar e fazer funcionar, acho eu, o aprendizado. Como eu disse, não sou o pedagogo, não tenho essa experiência, mas da minha experiência com o game e do quanto essa molecada pira com a interação no game, que
além de tudo, a meu ver, tem uma função que vai atrás do game, que é a de você, que é uma profissão, você desenvolver. É um mercado bilionário. É um mercado acho, absurdo, né? É um mercado profissional, que às vezes não fica visível, porque todo mundo gosta de jogar, mas não consegue, às vezes, olhar o que está por trás daquilo que ele está jogando, que é o tamanho da indústria do game. Exatamente. Quanto o cara pode aplicar criatividade, de tecnologia à criatividade, né? E esse é o nosso, é o novo mercado, né? Depois de passar para a agricultura, depois passar pela indústria, o novo mercado é o da diversão, né? O mercado do lazer, que cada vez mais vai ter um volume gigante de profissionais. Quer dizer, se você pega 30, 40 anos atrás, aí os profissionais o que eram? Cinema, televisão e tal. Hoje o mundo de game, o mundo de óculos, de realidade aumentada, virtual. O mercado da simulação, né? Você tem um mercado gigante e quem está indo para esse mercado é muito bem remunerado. Né? Então, e procurado pelas grandes empresas, além de você poder criar sua própria empresa. Aquele que tem um olhar um pouco mais empreendedor, ele tem a oportunidade não só de falar, mas eu não quero trabalhar numa empresa, eu quero criar um negócio. Se ele tiver capacidade para isso, as oportunidades são gigantes hoje. O cara hoje em dia com um computador e um pouquinho de estudo, ele consegue montar uma empresa, né? Sem dúvida. Esse é o fato. Ele monta uma empresa, se ele tiver o espírito do empreendedor, óbvio. E aí nisso, acho que é isso que você está falando, né? Assim, do mundo de oportunidades que abre. Eu conheci recentemente uma universidade de Miami, Orlando, acho que é Orlando. E toda a universidade inteira, ela os cursos todos são esses. É para entretenimento, desenvolvimento de game. Então, assim, você vai aprender a ser técnico de som para show ao ar livre, para grandes shows, para grandes eventos. Você vai aprender a desenvolver game, você vai aprender a roteirizar game. E a formação é graduação mesmo, graduação universitária. Você sai dali bacharel naquilo. E aí vem fotografia, vem cinema. Então, esse universo. Tudo baseado em tecnologia, né? Tudo baseado deve em ser Orlando, que é a cidade do... a capital a universidade do mundo, chama-se Full Sail, não sei se você conhece. Full Sail. É uma Eu universidade lembro que você comentou comigo uma de vez. Orlando, onde eu conhecia pessoas que desenvolveram, por exemplo, o Call of Duty, pro jogo da... Call of Duty é um espetáculo, né? Um game. Mas, enfim, né? Esse papo de tecnologia é muito bom. Eu adoro. Deixar a gente infinito, aqui né? E é infinito o papo também. É um papo que... Não vejo a hora do Instituto Bourbonnais estar disponível com seu óculos de realidade virtual para a gente poder navegar no universo aí, no cosmos. Sim, é isso mesmo. Estamos trabalhando para isso, para não só ter lá dentro um espaço para que, eu falo crianças de todas as idades, de 8 a 80. Para espíritos infantis. Espíritos infantis, como também nós queremos levar o nosso acervo para o mundo todo. Então, nós temos um acervo lá com materiais que são praticamente únicos no mundo. Então, a gente vai poder levar esse acervo para uma escola que está a 500 quilômetros, a 1.000 quilômetros. Então, isso nos anima bastante também a fazer com que aquele acervo ele fique acessível também para crianças que, por exemplo, estão muito distantes, em outros estados, em outras cidades, possam nos visitar assim que esses óculos fiquem disponíveis. Hoje ainda é um investimento um pouco mais alto para escolas, principalmente na rede pública, mas eu tenho certeza que assim como os celulares, como os computadores, é questão de tempo para que eles tenham custos acessíveis aí. É fantástico. Outra dimensão do aprendizado aí e da imersão nesse tipo de coisa e conteúdo, né? E que legal que isso, através do digital, pode alcançar esse tipo, né? Onde quiser e onde puder, não ficar limitado só ao físico, né? Muito legal, cara. Valmir, parabéns aí pela tua iniciativa aí. Estamos aqui torcendo para que querendo e apoiando que você, enfim, precisar os caçadores aqui. Estamos com nossos laços e
e binóculos apostos para trazer novidades aí para você na sua trajetória aí do Bubonei, para isso virar uma atração, um foco de atenção também para as crianças e de aprendizado, né, dentro da cidade e nas cidades em redor, onde você possa alcançar, né? Eu agradeço. Precisamos, quer dizer, o nosso objetivo é realmente agrupar essas pessoas que têm iniciativas como a de vocês, né? O programa desse mostra bem para que vocês vieram, né? Então, juntar essas pessoas que têm capacidade de realizar e nos apoiar dentro do Instituto é uma das nossas funções lá. Que a hora que a gente se cercar de um grupo coeso que possa nos ajudar, isso amplia muito nossos braços, né? É isso que a gente quer. Fala-se muito em construção de ecossistema, né? Precisa se criar esse ecossistema para as coisas desse universo tracionarem, né? Então, a gente quer contribuir com esse ecossistema de inovação, enfim, aqui na cidade. E uma das maneiras, né, Quilão, esse podcast vai servir para colocar um holofote nessas iniciativas como a sua, por exemplo. Já estou contando com a participação de vocês. Pode contar. E aqueles que se interessarem e forem aí ouvintes do programa aí, sejam bem-vindos. É isso aí, galera. Tá feito o convite aqui do Valmir Scaravelli, prazer recebê-lo. Foi demais. Convidados aí, em breve vamos ter o Instituto Bubonei na cidade. Tem data, Valmir? Acho que ainda não, né? Tem data? Olha, nós estávamos querendo ter aberto isso aí já em abril, aí nós tivemos algumas alterações na estrutura do prédio lá e tal, então a nova previsão agora é para junho. Nós não temos uma data definida ainda, mas provavelmente em junho nós vamos estar com as portas abertas já para os primeiros parceiros, fazendo as simulações e tal, e até o final de junho, na pior das hipóteses, em julho, a gente quer estar totalmente aberto daí para todo mundo. Que ótimo. Excelente Maravilha. notícia. Muito bom. É isso? É isso, gente. Obrigado, Valmir. Obrigado, Bruno. Tamo junto. Márcio, Yu, obrigado de novo. E foi um prazer estar aqui com vocês e até o próximo. Os Caçadores. Semana que vem tem mais, galera, com mais pessoas assim brilhantes que tragam novas ideias e novas iniciativas criativas e tecnológicas, inovação, é tudo que a gente gosta. É isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agradeço. Valeu.